Olá, meu nome é Raquel e eu vou dar algumas dicas básicas de como escrever um texto claro. Um texto claro é mais agradável de ser lido e ele é mais bem-sucedido na missão de transmitir as nossas ideias. Então, ao escrever, escreva sempre para ser entendido. Se coloque no lugar do seu leitor. Ao colocar os resultados da nossa pesquisa no papel, é sempre bom escrever de um modo que um colega nosso, por exemplo, que não trabalha com o mesmo tema que a gente, consiga entender. Então, se você estuda Hegel, por exemplo, procure escrever um texto de modo que um colega seu que estude Descartes consiga entender o que você quer dizer. De modo geral, não é porque você estuda um autor, um tópico obscuro, que você está autorizado a escrever de um modo obscuro. Então, a sua pesquisa tem a função de ajudar na compreensão desse autor ou do tópico que você estuda. Não é um bom sinal, por exemplo, quando a gente precisa ler o texto de um filósofo para conseguir entender o texto de um comentador desse filósofo. Deveria ser o contrário, né? O texto do comentador deve ajudar na compreensão do filósofo. Bom, então, como escrever um texto claro? Não existe uma fórmula mágica, mas algumas dicas eu acho podem ajudar. Então, por exemplo, diga logo no começo do seu texto, na introdução, qual é o seu objetivo com esse texto. O que você pretende defender, o que você pretende mostrar com esse texto. Ter uma ideia de onde você quer chegar, que tese ou interpretação você quer defender, ajuda o seu leitor a acompanhar melhor o caminho que você pretende percorrer no texto. Em segundo lugar, organize o texto em seções. Seções ajudam o leitor também a seguir melhor o seu texto, a acompanhar melhor o percurso que você está seguindo. Também eu aconselho muito a evitar frases longas. Frases longas dificultam a leitura e a compreensão do texto. Então, uma boa regra geral que eu procuro seguir é escrever frases de até 3 linhas. Claro que isso não é uma regra rígida, né? Às vezes a gente vai escrever frases maiores. Mas eu acho que, de um modo geral, essa é uma regra que é boa de ser seguida. Isso facilita a compreensão do seu texto, frases mais curtas e diretas. Também prefira palavras conhecidas a palavras desconhecidas. Palavras desconhecidas obscurecem o seu texto, dificultam a leitura. Também, se termos técnicos forem realmente necessários no seu texto, explique o que eles querem dizer de uma maneira compreensível, de preferência sem que a explicação contenha outros termos técnicos. Também não pressuponha coisas demais. Então, novamente, imagine que um colega seu que não estuda exatamente o mesmo tema que você deveria conseguir entender o que você escreveu. E, por fim, sempre que possível, dê exemplos. Então, exemplos ajudam o leitor a capturar um ponto que você quer expressar quando a ideia é muito geral ou difícil. E, finalmente, como diria Wittgenstein, o que pode ser dito claramente. Infelizmente, ele próprio não seguiu muito bem esse preceito, mas eu acho que essa é uma ideia que a gente deveria ter em mente ao escrever um texto acadêmico. Então, se a gente quiser ser compreendido, a gente tem que fazer um esforço para escrever o texto de um modo claro.